Sindipreme, Sindicato dos Professores da Rede de Ensino Público Municipal DEICO. Uma história de lutas em defesa da classe docente. Somos quem somos, porque somos todos nós. Realizar procedimentos estéticos é essencial para manter a saúde e jovialidade da sua pele. O skincare adequado pode garantir a durabilidade do seu procedimento. Vou te dar uma ótima dica para a sua rotina diária. Investir em um bom hidratante vai garantir a manutenção do seu procedimento, assim como melhorar cada vez mais o aspecto da sua pele. Olá pessoal, tudo bem? Aqui na loja MM Instalações a gente encontra com uma grande variedade em todo tipo de materiais elétricos e hidráulicos. Como também contamos com uma equipe especializada para fazer todo tipo de instalação elétrica e hidráulica em sua residência ou comércio. Vamos conosco conhecer mais um de nossos serviços? Uma parte de nossa equipe está aqui hoje realizando toda a troca de iluminação e tomadas do salão de Lisandra Cabeleireira. Para você de qual região que está precisando de fazer sua instalação com qualidade, procure a MM Instalações, Rua Francisquinho de Paula, 1367. Segurança e confiabilidade. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais DEICO, reconhecido por sua atuação em defesa dos direitos dos servidores, vai além da organização da luta de classes. A entidade também oferece aos seus filiados uma ampla rede de convênios, proporcionando descontos exclusivos em diversos estabelecimentos e serviços. O sindicato na luta com você. Atenção, nós que fazemos o Hotel Ribeiro dos Icós estamos preparando uma grande novidade para esse Dia dos Namorados. Acompanhem nossas redes sociais e vejam tudo o que iremos propor. Atenção você que tem sua carteira assinada e quer fazer o seu empréstimo consignado. Nós aqui da GB Mais Crédito largamos na frente com essa novidade. Você que quer fazer o seu empréstimo, venha, faça a sua simulação. A nossa equipe aqui da GB Mais Crédito está em todo vapor fazendo as simulações para o público. Venha, nos procure pelo contato que vai estar aparecendo aí embaixo e veja a sua melhor simulação, a melhor oferta para você. É isso aí, já estamos com a menor e a melhor taxa do mercado. Nossa localização fica exatamente na Travessa Dona Alderir, de número 354, primeiro andar, sala 3. Venha já conferir o seu empréstimo consignado no crédito do trabalhador. Eu vou te convencer a ser um cliente imune neste ano de 2025. Nós temos um atendimento humanizado, a melhor equipe de profissionais para atender você e sua família, uma estrutura incrível para a sua criança, como também nós temos um rigor técnico, conservação da temperatura destas vacinas, as melhores vacinas e todo um atendimento especializado para cada paciente. Venha conhecer a Imune. Nós estamos te esperando. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Café Camarada. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. O Café Camarada é um programa de entrevista que recebe toda semana para uma boa conversa pessoas das mais diversas áreas. Hoje, excepcionalmente, nós estaremos apresentando uma das palestras do 2º Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas, que foi realizado no Seminário Batista do Cariri. Eu sou o pastor Ricardo Alexandre e tenho o enorme prazer de ter a sua companhia na edição do Café Camarada de hoje.
Olha, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações do Café Camarada, receber as notificações da programação da TV Princesa do Vale. Você que nos acompanha através do nosso canal, também pode nos seguir através das nossas redes sociais, o Facebook e o Instagram, e consumir todo o nosso conteúdo que está ali disponível para você. Muito bem, hoje na edição do Café Camarada, excepcionalmente, nós estaremos fazendo a exibição de uma das palestras do 2º Congresso para Plantação de Igrejas e Revitalização, congresso este que aconteceu no Seminário Batista do Cariri e Faculdade Batista do Cariri. Este evento foi realizado entre os dias 21 e 24 de abril. O evento ele teve uma programação bem diversificada, com palestras, minicursos, momento de parlamento, de interação entre os palestrantes e os participantes. Nas noites do evento, o pastor Tiago Albuquerque foi o preletor oficial do evento, trazendo ali várias informações a respeito de como a plantação e a revitalização de igreja acontece. O pastor Tiago, que foi o preletor oficial do evento, ele serve como pastor e líder na Igreja Bíblica do Planalto, na Grande Fortaleza. Ele também é reitor e professor do Cibima, é formado em literatura pela UFC. Ainda o pastor Tiago, ele desenvolve o ministério pastoral como professor pelo Cibima, tem especialidade em exposição bíblica desde 2012, ele é PhD em Novo Testamento e tem uma vasta formação em diversas áreas. É um pastor muito preparado e que tem servido no reino de Deus como esse servo que tem auxiliado as igrejas, principalmente dentro dessa temática de plantação e edificação da igreja. Então nós vamos ouvir uma das palestras que o pastor Tiago Albuquerque realizou durante este evento no Seminário Batista do Cariri. Lembrando que o Seminário Batista do Cariri ele já existe há mais de 7 décadas, formando e preparando obreiros, pastores, missionários, missionárias e treinando obreiros para servir no reino de Deus em diversas partes do mundo. E tem se tornado cada dia essa instituição relevante e de grande importância no preparo de pessoas para servir no reino de Deus através de igrejas em várias partes do mundo. Nós vamos chamar já nesse primeiro momento a mensagem, essa palestra com o pastor Tiago Albuquerque. Vamos acompanhar. Existe uma história que as más línguas não sabem se é real. É uma história de Átila, o rei dos hunos. Diz que ele conseguia viajar longas distâncias montado em seu cavalo, não parando nem para fazer as suas próprias refeições. Ele pegava aqueles pedaços de carne e colocava no lombo do animal, entre a sela e o lombo do animal. E ele distribuía os pedaços de carne a ele e aos seus oficiais, aos seus líderes. O suor do cavalo, por ser salgado, conservava e impedia o apodrecimento acelerado da carne. Essa historieta ilustra, mesmo que de maneira grotesca, as pressuposições que Jesus tinha ao caracterizar os seus discípulos como o sal da terra e a luz do mundo. Ao dizer vocês são o sal da terra e a luz do mundo, a não dizer vocês devem ser, mas o que vocês são, sal da terra e luz do mundo, existe uma pressuposição sobre a condição do mundo, o mundo que está em trevas, o mundo que está em apodrecimento, ou sem os sabores de uma vida vivida em plenitude. E os discípulos, então, devem desempenhar esta função, ser sal da terra e luz do mundo. Existem muitas maneiras de nós prevenirmos o apodrecimento inevitável do mundo.
Mas a transmissão intencional da mensagem do que Deus fez por meio de Cristo para redimir os pecadores é a mais fundamental de todas. Porque as boas obras que nós realizamos podem mudar de acordo com as necessidades. O problema dos órfãos pode acabar, o problema dos refugiados pode acabar, as epidemias podem acabar, e as nossas boas obras direcionadas a essas coisas podem também não serem mais necessárias. Mas a principal necessidade do homem, a soma de todos os medos, o que desgraça o homem no presente e o condena perpetuamente no futuro, o crime contra a lei do Deus Santo, a perpetração da sua autonomia, o seu pecado, sempre será a causa de toda podridão individual e comunitária. E é por isso que a maneira mais clara de nós prevenirmos ou salgarmos o mundo será salgando a alma do mundo com o divino evangelho. Ontem nós vimos sobre a saúde do pastor. Gostando ou não, aqueles que lideram têm uma influência mais positiva ou negativa sobre aqueles liderados. Assim como pais e maridos com suas esposas e filhos, assim como professores sobre os seus alunos, assim como políticos sobre o seu eleitorado, assim pastores para com aqueles que eles lideram. Nenhum pastor doente conseguirá, pelo trabalho que ele faz, doentio, produzir igrejas saudáveis. São pastores saudáveis que produzem igrejas saudáveis. E igrejas saudáveis afetam a sociedade de uma maneira saudável. Mas essa saúde, então, do pastor, que agora passa para a igreja, tem alguns aspectos. E um desses aspectos é a maneira como a igreja se relaciona com o mundo. Nós vimos ontem uma certa régua que é como a igreja se relaciona consigo mesmo, como a igreja se relaciona com Deus e como a igreja se relaciona com o mundo. Então, uma igreja do tipo padrão Antioquia, ela vai demonstrar ser internamente saudável, mas ela precisa necessariamente ser externamente salgada. Nenhuma igreja será saudável da perspectiva que Deus tem pensado, da descrição que Deus coloca nos seus discípulos, se for obcecada por si mesmo, ensimesmada em suas necessidades. Se todo o recurso, todo o trabalho, toda a energia, toda a gordura espiritual que recebe, seja gasta em prol de si mesmo. Existe uma realidade para além da igreja que Deus deseja fazer por meio da igreja no mundo que jaz no maligno. Mas se essa fosse a verdade, se isso fosse de fato o plano de Deus, que o seu povo fosse internamente saudável e externamente salgado, deveríamos ver qual é a provisão de Deus para que o balanço exista entre internamente e externamente. E eu acredito que nós encontramos nas páginas das Escrituras, muito embora temos fracassado de alguma perspectiva de ver isso claramente. Internamente falando, nós pensamos na palavra de Deus, na centralidade das Escrituras, pensamos no serviço mútuo, no serviço assim, uns para com os outros, pensamos em maturidade espiritual, pensamos em estabilidade funcional, cada um desempenhando a sua função, e isso é internamente, conforme Efésios capítulo 4, mas deveríamos perceber que outra provisão, linkada aí com os dons, o que Deus deu para a igreja, é também para que a igreja possa desempenhar a sua atividade externamente. E eu acho que essa é uma coisa que temos esquecido sobre a missão do Espírito Santo. Quando olhamos textos como Lucas capítulo 24, do 45 em diante, ou Atos capítulo 1, versículo 8, nós lembramos com alegria de que o Senhor Jesus prometeu, dando uma responsabilidade de pregar o evangelho a toda criatura, ou que esse evangelho fosse pregado a todas as nações, que viria do alto poder. Este poder seria uma pessoa, e esta pessoa viria da parte do Pai e do Filho para capacitar, não para que os homens desempenhassem milagres, ou não para que os homens fossem santos, pelo menos não nesses textos. Foi dado para que os homens pudessem serem testemunhas poderosas, ousadas, corajosas, nessa atribuição dada pelo Senhor de desdobrar os efeitos da obra de Cristo no mundo, de comunicar ao mundo a verdade de que Deus em Cristo salva o pecador, de salgar este mundo.
Mas infelizmente, quando nós lemos Atos, essas coisas estão palpáveis, claras, mas alguma coisa aconteceu quando Atos finalizou, que aquela emergência, aquele senso de peregrinação, aquele senso de movimento para fora, foi sendo mutado. E as atribuições do Espírito, aquelas que nós mais percebemos hoje, são aquelas, por exemplo, de 2 Coríntios 3,18, onde o Senhor diz claramente que o Espírito Santo é responsável pela nossa transformação de glória em glória, enquanto nos impulsiona para contemplarmos Cristo com o rosto desvendado, e somos transformados por Ele. Mas, meus queridos, muito embora a santificação seja uma tarefa do Espírito Santo e seja realmente necessária e importante, ela é uma tarefa secundária, porque se Deus quiser santificar os homens, Ele precisa necessariamente salvá-los primeiro. A tarefa do Espírito Santo foi enviado por Jesus e pelo Pai, para pegar o rosto das pessoas e os seus corações e apontar para Cristo. Naqueles que são descrentes, ainda condenados ao inferno, Ele pega o coração desses homens e impulsiona para que eles orem para Cristo, Cristo como o Senhor e Salvador, capaz de perdoar os seus pecados. E aqueles que são já santos, ou salvos pela graça de Deus, Ele também impulsiona para que olhem para Cristo, e mirando Cristo, eles sejam transformados de glória em glória. Mas o papel do Espírito é guiar as pessoas a Cristo. Mas nós temos, infelizmente, colocado a balança de uma maneira desnivelada, e temos trabalhado, pensado, pregado, ensinado, orado, esperado que o Espírito trabalhe tão somente na santificação interna. E ao nivelar ou limitar o trabalho do Espírito Santo apenas a isso, nós ignoramos as promessas, as descrições claras na Santa Palavra de Deus de que Ele seria o responsável pelo poder para transformar aqueles discípulos em testemunhas do Senhor Jesus Cristo. A principal tarefa do Espírito é direcionar as atenções a Cristo, como o mestre falou. Mas são as atenções de todos. Para alguns, para a salvação, para outros, para a santificação. Mas nós estamos mais aqui, ignoramos o outro lado. O senso de urgência tem dado direção ou tem dado vazão a outras coisas. À medida que aquela ideia de missão passou à igreja, acaba cedendo, eu acredito, à tentação de se tornar pecaminosamente introvertida, evitando esses aspectos desse movimento externo que é essencial à igreja. A igreja substituiu essa abordagem externa de salgar o mundo por um desenvolvimento interno. E essa direção interna de todos os esforços tem maculado a igreja e não permitido que a igreja seja saudável. E obviamente eu não estou dizendo que o Espírito não foi dado para a igreja para transformar a igreja. Estou dizendo que não é só isso que ele faz. E em Lucas capítulo 24, do 45 em diante, e Atos capítulo 1, versículo 8, e todas as vezes em que o Espírito Santo enche alguém no livro de Atos, ele transforma aquele homem ali como um homem corajoso para proclamar a verdade de Deus a despeito de severa perseguição. Então, se isso é verdade, nós deveríamos encontrar de maneira clara a provisão dada por Deus, o Espírito, para manter a sua igreja equilibrada. Se a saúde da igreja depende dela ser internamente saudável, depende dela ser externamente salgada, nós deveríamos ver provisão da parte de Deus das duas maneiras. E por um lado, então, o responsável, de alguma forma, aquele que está no topo, nesse sentido da responsabilidade de equipar a igreja internamente para que ela seja saudável, estão os pastores. Mas será que o Espírito iria prover algo para ajudar a igreja, forçar a igreja, treinar a igreja, equipar a igreja para que ela fosse saudável externamente? Eu acho que a resposta é sim. Então nós vamos ver o nosso tempo hoje em dois momentos menores. Eu vou me aventurar a fazer aqui um sermão cronológico. Quero começar de trás para frente.
No final da história, nós vamos conseguir entender o que o apóstolo Paulo falou para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, faze a obra de um evangelista. Naquele momento, lá perto de 67, talvez um pouco antes, em 66, isso era claro a tal ponto de que ele não precisa fazer absolutamente nada. Nenhuma descrição a mais é necessária. Paulo sabia, Timóteo sabia, não somente o que era um evangelista, mas a obra ou a atividade, o ministério que ele desempenhava. Então, quando ele recomenda ou ordena, assim como os outros imperativos anteriores, que Timóteo cumpra isso, aquilo está patente, claro. Mas isso é muito tempo. E às vezes a gente esquece que a igreja, ela é algo absolutamente novo. Então, quando o Espírito Santo desce e as coisas começam a acontecer, a igreja não tinha o que nós temos hoje. Nem o evangelho ainda provavelmente havia sido escrito. Obviamente não em Atos capítulo 2, mas pouco mais na frente. Eles não tinham as cartas de Paulo, não tinham nenhum compêndio de teologia, tinha um Antigo Testamento, mas sendo que a igreja é uma novidade, as coisas pertinentes a esta era do Espírito, da atividade do Espírito, os dons espirituais categorizados, explicitados, de maneira a ter uma baliza para que isso faça de uma determinada maneira, isso seja o melhor exercício desse dom, dessa plataforma, desse ministério, desse serviço. Essas coisas não estavam lá quando foram dadas. Deus deu no início, mas o povo demorou um tempo para aprender. Mas estava lá desde o início, porque eu acredito que o Espírito Santo, conforme a palavra de Deus ensina, estava sempre esteve preocupado com a saúde da sua igreja. E essa saúde envolveria ser internamente saudável, ser externamente salgada. Então, vamos abrir a palavra de Deus em Atos capítulo 8. Abrir a palavra de Deus em Atos capítulo 8. E o meu objetivo é fornecer uma visão cronológica do dom de evangelismo, ou de evangelista. E eu vou fazer assim, cronologicamente, porque eu acredito que a igreja levou um tempo para desenvolver sua compreensão de muitas coisas. Dons espirituais, eu acredito, foi um deles. Atos capítulo 8. A palavra evangelismo, ou a palavra evangelizar, ela aparece pela primeira vez como um verbo, aí no versículo 12, descrevendo uma ação específica ligada a uma pessoa muito especial. Atos capítulo 8, versículo 12, diz assim: quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, e eu sendo batizados, tanto homens como mulheres. Então, nesse capítulo, nós vemos Filipe, um dos 7, o mesmo de Atos, capítulo 6, pregando o evangelho em todos os lugares. A gente vê no início do capítulo 1 que surge uma perseguição, e por causa da perseguição, as pessoas são dispersas, vocês vão ver aí no versículo 1, dispersas pelas regiões de Judeia e de Samaria. Alguns sepultam Estevão, mas no versículo 5 diz que Filipe foi uma cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo ali. Então, tomando ocasião por esse dissipar do cristianismo que morava lá em Jerusalém, agora por conta da perseguição eles são impulsionados para fora, e Filipe então foi comissionado para ser diácono e servir às mesas, mas interessante, ele nunca aparece fazendo isso. Aqui aparece quase de supetão, ele indo para Samaria fazer esse evangelismo. Enquanto ele prega o evangelho, o texto diz que as pessoas respondem ao evangelho. Vocês olhem aí no versículo 8 do capítulo 8, e houve grande alegria naquela cidade. É o resultado dessa resposta ao evangelho de Cristo. É interessante que é Filipe que cruzará a primeira fronteira, não é um apóstolo, não é um pastor, é Filipe. É ele que vai cruzar essa primeira barreira, conforme Atos capítulo 1, Judeia e Samaria. É ele que faz isso. Talvez a mais poderosa das barreiras raciais, pregando a Cristo aos samaritanos. Do capítulo 8 ainda, do versículo 26 ao versículo 40, nós encontramos outra conversão de uma pessoa especial, agora também pela boca de Filipe, completamente inesperada. Tendo estabelecido então essa missão entre os samaritanos, ele se envolve ainda mais com o avanço missionário, ainda mais abrangente, levando a testemunhar a um etíope.
A Etiópia, para quem não sabe, naquela época, entre os gregos e os romanos, eles escreviam que era o fim do mundo. Era o fim do mundo. Mas quando Filipe, então, de alguma forma, compartilha o evangelho para esse que veio adorar, mas que morava no fim do mundo, de alguma forma é um prenúncio da conclusão da comissão que aparece em Atos, capítulo 1, versículo 8. E a gente vê na igreja de Atos. Ao narrar esse encontro de Filipe com essas pessoas, ao cruzar essas barreiras e ao colocar essa evangelização ali como uma atividade de Filipe, nós começamos a compreender um pouco de que esse avanço, esse movimento externo, essa nulidade do ensimesmamento da igreja, de pensar só em si mesmo, mas de viver de alguma forma para este mundo, para salgar este mundo, estava no DNA da própria igreja. Por quê? Porque se olhamos o versículo 26 em diante, o encontro, nós vamos ver que o grande Deus é quem trama tudo aqui. Na verdade, eu fico pensando que Filipe, até o momento, ele não sabia muito o que deveria fazer. Então acontece esse reavivamento ali em Samaria, enquanto ele está pregando. A gente viu no versículo 12, do versículo 14 em diante, os apóstolos são enviados para lá, eles lidam da situação, e aí um anjo fala a Filipe para ele se levantar e ir para o sul, o caminho que desce de Jerusalém a Gaza, ali no norte do rio, no sul do rio Nilo, ali no reino de Cush, lá embaixo. Um homem demoraria talvez 5 meses para ir deste reino até Jerusalém, 5 meses só de ida. Só de ida. Mas o Senhor, Ele está guiando tudo isso. Porque Ele deseja que o seu povo compreenda que eles não vivem em função de si mesmos. Vamos fazer a leitura desse texto. Atos capítulo 8, versículo 26 em diante, diz assim a palavra do grande Deus. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país, e assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com esta passagem da escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui a água, o que me impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e o eunuco não mais o viu. E este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria, mas Filipe foi visto outra vez em Azoto. E seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Vamos orar. Senhor Deus, a Tua palavra está aberta diante de nós uma vez mais. Eu queria lembrar ao Senhor que eu sei. O Senhor prometeu que a Tua palavra não voltaria para o Senhor vazia. Por causa dessa promessa, eu peço que o Senhor não nos permita fugir do que ela tem a dizer. Que ao explicarmos com clareza e fidelidade a Tua palavra, ela opere as mudanças, as ações que ela deseja. Eu peço a Ti, Espírito, grande promotor das missões, poder
Eu imploro que o Senhor nos ensine, por meio do texto que foi inspirado por Ti, sejas o nosso professor. E que ao final desse tempo, só o Senhor receba a glória que merece. É o que nós imploramos, nos méritos de Cristo. Amém. Amém. O nosso texto é relativamente simples. Na verdade, a história é bastante simples. Deus, através de um anjo, vocês veem aí, diz para Filipe para ele ir para um determinado lugar. O texto não diz que o anjo falou o motivo. Diz que ele deve de Jerusalém a Gaza. Gaza era o último lugar onde havia água antes de começar o deserto, essa estrada que até o Egito, onde não tinha mais água, até cruzar lá, chegar no Nilo. Lá ele vê uma carruagem, e Lucas conta que essa carruagem pertencia a esse etíope, o antigo reino de Cush, lá embaixo, como eu falei, lá no Rio Nilo, lá embaixo do Rio Nilo. 5 meses era necessário só de ida para ir adorar. E o texto é claro, ele fora para Jerusalém para adorar. O texto diz que ele era um eunuco. E aí, como nós sabemos, no mundo antigo, os eunucos, os homens eram castrados quando meninos, para serem usados ou como guardiões ou então como protetores do harém e do tesouro. Mas acredito que o estado físico e a descrição que se coloca aqui é interessante, na verdade é importante para a narrativa. Por quê? Porque ser defeituoso fisicamente, conforme Deuteronômio capítulo 23, verso 1, significava estar fadado a nunca conseguir entrar no templo. Ele poderia até visitar o templo de Jerusalém, como tinha feito aqui para adorar, mas ele nunca poderia entrar no templo. A ideia de que ele foi para lá para adorar, talvez ele é um daqueles gentios, como Cornélio, um homem temente a Deus. Mas essa é apenas a atmosfera, é a preparação para aquele encontro, é o pano de fundo do que vai acontecer. E aqui o Espírito Santo, ele aparece. O texto diz, no versículo 29, então o Espírito disse a Filipe. O Espírito diz para que Filipe acompanhe a carruagem sem lhe dizer mais uma vez por quê. E enquanto ele caminha, eu fico pensando, vou obedecer esse próximo passo. O anjo falou para vir, eu vi, agora eu passo a carruagem, agora eu vou ir, mas não me dizendo por quê. Ao que tudo indica, ele só descobre ou tem a ideia, a razão por que ele está lá, naquele momento, com aquela pessoa, naquela passagem que ele estava lendo, ele percebe, eu acho que houve uma orquestração para trazer salvação àquele homem. A partir dali é com Filipe. É como se o Espírito estivesse trabalhando, orquestrando, dirigindo, mas não precisaria necessariamente dizer todos os passos, o que deve ser dito, o que deve ser perguntado, você fala por aqui, você diz aqui, não. E aí, se a gente puder ler no que Jesus havia falado, e aquilo foi transmitido para os discípulos sobre a vinda do Espírito Santo para promover o avanço, para recrutar pecadores, para transformar meninos em homens fortes, pregadores do Evangelho a todo custo. Então, Filipe sabe que está ali com uma missão. Filipe sabe que deve, de alguma forma, compartilhar o Evangelho com aquele homem lá. O que acontece, então, deve nos instruir, ou deve nos envergonhar, porque algumas vezes a gente tem a tendência de não fazer nada porque não sabemos de tudo. Como se fosse necessário termos todas as informações sobre todas as coisas, ou todas as estratégias e todos os fatoriais que são necessários para fazer aquilo que Deus já estabeleceu que deve ser feito em sua palavra. E devemos esperar e contar com a provisão que Deus já nos deu em sua palavra para que esta obra que está clara nas Escrituras possa seguir adiante. O Espírito diz, vai, acompanha, mas o Espírito não diz o que deve ser feito. A partir dali, obrigado, irmão. Ele sabe o que deve ser feito. Agora pense nesse homem, é um homem sem Mateus capítulo 28, 18 a 20, é um homem que não tem Marcos 16, 15, e é um homem que não tem outros textos, como João 20, 24, é um homem que não tem essa escrita pelo menos. Mas isso não tira dele o que ele sabia, que era o plano de Deus de querer ser adorado em todos os povos do Antigo Testamento, mas talvez o plano de discipular as nações e assim a vinda do Espírito Santo para promover isso. Eu acho que algumas vezes nós nos tornamos entorpecidos
dos sinais, das direções, das inclinações, das oportunidades para fazer a obra de Deus, porque aguardamos em nossa descrença sinais de coisas claras que nos foram reveladas nas Escrituras. O Espírito veio a este mundo não simplesmente para transformar você. O Espírito foi dado à sua igreja não simplesmente para conformar os homens à imagem de Jesus. Isso ele faz também. Mas o Espírito foi prometido inicialmente e foi demonstrado para que ele veio no livro de Atos como um todo, para revestir a sua igreja de poder, para ela pensar além das outras aglutinações, das outras associações, pensar em como nós podemos discipular todas as nações e nos dá poder para isso. Não era para que nos enchesse de conhecimento ou nos tornasse cada vez mais santos simplesmente, mas para que nos saculejasse, nos dessem disponibilidade, que nos guiasse, que nos impulsionasse, que nos acordasse, que nos revestisse de poder para realizar a obra de Deus. A igreja nunca vai ser saudável no seu sentido mais coeso, enquanto ela não for internamente saudável e ela for externamente salgada. Uma igreja que não vive em função apenas de si mesmo. É assim que nós vemos aqui. Ei, o que você está lendo? Você entende o que está lendo? Como eu vou entender se alguém não me explicar? E aí o texto diz que a partir dali, a partir daquele texto, Filipe ensina a respeito de Jesus. Ele fala a respeito do que Deus fez por meio de Cristo. A gente sabe o final da história, o homem de fato crê naquele pouco período de tempo, o carro para, a carruagem para, o homem pede para ser batizado, e aí rapidamente o Espírito pega Filipe, arrebata, o homem fica feliz do que tinha acontecido, desce para lá. A tradição antiga dos primeiros pais diz que ali no século IV até o século VII houve um reavivamento gigantesco. Existem ainda monumentos na Etiópia para esse homem, que acredita-se que levou o evangelho para esse lugar, e de lá incendiou. Mesmo que não saibamos ser verdade ou não, a semente foi lançada. Um crente desceu de Jerusalém para ali, a Etiópia. Olha, muito bem, nós estamos acompanhando uma das palestras com o pastor Tiago Albuquerque, o segundo congresso para plantação e revitalização de igrejas que aconteceu no Seminário Batista do Cariri, no Crato. Eu vou chamar os nossos comerciais, daqui a pouquinho estaremos de volta para continuar assistindo a segunda parte da palestra com o pastor Tiago Albuquerque. APOC, Sindicato de Lutas e Conquistas. Oferecemos assessoria jurídica, alojamentos e parcerias. Não perca tempo. Associe-se à APOC e junte-se a nós na luta por uma educação de qualidade e valorização dos seus profissionais. No Trailer dos Amigos, em Icó, Ceará, tem de tudo com o menor preço e o melhor atendimento da cidade. Temos self-service, PF caprichado e aquele churrasco de primeira, tudo isso com aquele sabor caseiro que você ama. Vem pra cá e comprove. Rapaz, aqui é a extensão da minha casa, que eu moro aqui em frente, e assim, amizade com o Estênio, com o churrasqueiro aqui, o Bicudo, com todo mundo da casa. Então aqui a comida é boa, tranquila aqui, o local é excelente. Todo dia tá aqui. Se eu não estiver aqui, eu tô viajando. Trailer dos Amigos. Estamos localizados em frente ao Fórum de Icó, Ceará. Sindipreme, Sindicato dos Professores da Rede de Ensino Público Municipal de Icó. Uma história de lutas em defesa da classe docente. Somos quem somos, porque somos todos nós. A Duda Center Calçados preparou um festival de ofertas para você. Estamos com descontos incríveis em toda a nossa loja. São centenas de modelos em tênis, sapatos, sandálias e muito mais para toda a sua família. Venha você também conferir as nossas novidades aqui na Duda Center Calçados.
Eu vou te convencer a ser um cliente imune neste ano de 2025. Nós temos um atendimento humanizado, a melhor equipe de profissionais para atender você e sua família, uma estrutura incrível para a sua criança, como também nós temos um rigor técnico, conservação da temperatura destas vacinas, as melhores vacinas e todo um atendimento especializado para cada paciente. Venha conhecer a Imune. Nós estamos te esperando. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais DEICOR, reconhecido por sua atuação em defesa dos direitos dos servidores, vai além da organização da luta de classes. A entidade também oferece aos seus filiados uma ampla rede de convênios, proporcionando descontos exclusivos em diversos estabelecimentos e serviços. O sindicato na luta com você. Você sabe qual a importância de ter um bom score de crédito? O score de crédito é uma pontuação que indica a reputação do consumidor no mercado. Se você tem um nome sujo, consequentemente seu score é baixo. Mas você sabia que ao limpar seu nome, o seu score aumenta? Com o Limpa Nome Clavel, além de aumentar o seu score, a gente apaga o seu histórico negativo de crédito e tem várias vantagens. Algumas delas são o financiamento da sua casa, financiamento do seu carro, moto, conseguir aquele empréstimo, ou até um cartão de crédito, ou comprar em crediário. Quer saber mais? Entre em contato com a gente pelo link da bio. Muito bem, estamos de volta logo após as nossas propagandas, aquele momento especial em que os nossos colaboradores chegam até você com um recadinho do seu interesse. Neste segundo bloco, vamos continuar acompanhando a segunda parte da palestra com o pastor Tiago Albuquerque sobre plantação e revitalização de igrejas. Vamos acompanhar. O que o Espírito fez então ali com Filipe? Quando saíram da água, verso 39, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, levou para um outro lugar. O eunuco saiu ali com alegria, mas Filipe foi achar outra vez em Azoto, mais ou menos uns 70 quilômetros de distância. O Espírito leva Filipe para Azoto. E o que ele faz lá? Ele segue viagem. E aí aparece a segunda vez a palavra evangelizava. Evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Quando chegamos no capítulo 21 do livro de Atos, podem olhar lá no versículo 8, capítulo 21 de Atos, versículo 8. Já haviam-se passado 20 anos. De Atos capítulo 8 até Atos capítulo 21, haviam-se passado 20 anos. 20 anos em que, tendo ou não revelação sobre o dom do evangelismo, houve compreensão sobre o que Deus estava fazendo, sobre o que Ele estava dando à igreja, sobre as munições, sobre o que Ele estava provendo para que a igreja fosse o que ela deveria ser. No dia seguinte, verso 8 diz: partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, agora está claro, aquele verbo, de alguma forma, ao perceber que ele estava aglutinado com a atividade de uma pessoa, passou a ser a descrição da própria pessoa. Isso aconteceu em outros lugares. João o Batista. João Batista, porque era isso que ele fazia, ele batizava. Aqui Filipe, o evangelista. Está claro lá. Ele diz que era um dos 7, mas, embora a gente tenha visto em Atos capítulo 6, que ele era um homem cheio do Espírito, mesmo sem ter essa atividade, mesmo sem ter desempenhado ainda nenhuma função, pelo menos evangelística, que a gente tem registrado aqui, isso começa no capítulo 8, ele já era conhecido como um homem cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo. Agora é um homem que evangeliza, um homem que vai ajudar a descrever o que seria a obra de um evangelista. Durante esses 20 anos, eu acredito, a compreensão da verdade sobre a natureza da igreja, o ministério do Espírito, sobre a funcionalidade da igreja, cresceu. E agora nós encontramos Filipe sendo chamado de um evangelista.
Em Atos capítulo 8, nós conseguimos ver alguns toques que eu e você poderíamos pensar sobre quando nós vemos um evangelista em ação. O que nós encontramos ali? Nós encontramos talvez um homem disposto, que sem fazer concessões, pelo menos o texto não diz, sem perguntar muita coisa, é um homem disponível a seguir a inclinação ou a movimentação de Deus. Tanto o anjo quanto o espírito não escutam dele uma reclamação ou um pedido por mais um milagre, ou uma direção clara. Vai para lá e ele vai, de lá o espírito agora acompanha e ele acompanha. Essa obediência fiel para promover o avanço de Deus, essa disponibilidade, parece que caracterizava a vida de Filipe. Essa prontidão também para cruzar linhas culturais. Samaria era execrada pelos judeus. É Filipe, o evangelista, que cruza essa barreira mais grotesca e odiosa. Os aspectos teológicos do evangelismo: Deus quer salvar o que Ele quer salvar, se une à responsabilidade, Ele é fiel para falar. Acho interessantíssimo, irmãos, que o evangelista, ou pelo menos Filipe, que ainda não era evangelista, mas estava evangelizando, ali se une a soberania de Deus com a responsabilidade humana de maneira linda. À medida em que ele se coloca disposto, à medida em que ele obedece, à medida em que ele é fiel, à medida em que ele compartilha a partir daquela escritura a pessoa e a obra de Jesus Cristo, Deus faz aquilo que só Ele pode fazer: Ele salva pecadores. Em Atos capítulo 11 é exatamente isso que nós vemos. Os homens são dispersos ainda, aquela perseguição que nós vimos em Atos capítulo 8, tem o parênteses de Atos capítulo 10, Atos capítulo 11, o povo migra de tudo que é canto, chega em Antioquia. E Antioquia é um povo comum, um povo normal, um povo sem nome, o texto não diz nem quem são, lavadeiras, porque o texto antigo de José dizia que as pessoas eram das classes menores, pessoas normais, carpinteiros, estão lá, e vivendo uma vida, tentando viver uma vida, se adequar à nova realidade de uma cidade grande como Antioquia, fugindo de Jerusalém, que era uma coisa pequena. Eles pregam o evangelho, eles anunciam o evangelho, eles proclamam o evangelho. Lá em Atos capítulo 8, as 3 descrições da interação dele com o povo, anunciar, falar e proclamar, descrevem as maneiras diferentes como que ele anunciava o evangelho do Senhor, a proclamação autoritativa em reuniões como essa, mas também o dia normal, o everyday, conversando com as pessoas. Assim como os estudos particulares, o evangelho estava sendo pregado, o evangelho como estilo de vida, a compreensão clara de quem eles eram e que a identidade deles não mudava de acordo com as dificuldades, com as situações, com o lugar, com onde ele morava. Eles eram discípulos de Jesus e isso nunca ia mudar. Isso garantia não somente quem eles eram, mas forçava e determinava o que eles fariam, a sua própria função. Lá eles pregam o evangelho, e acredita, eles pregam o evangelho, e o texto diz: a mão do Senhor estava com eles. A mão do Senhor, o favor do Senhor, a interação com o Senhor, a atenção do Senhor, o poder do Senhor, todas essas são maneiras do Antigo Testamento como descrevem essa mão do Senhor. É como se Deus estivesse participando do que está fazendo, não fazendo a parte deles, mas fazendo em resposta à fidelidade deles, aquilo que Ele disse que faria, por meio da pregação do Evangelho, salvando o pecador. E aqui não é diferente. O grande Deus orquestra todas as coisas, mas Filipe poderia ser um infiel. Como é que é? O caminho deserto, o Senhor ainda disse que está deserto, o Senhor quer que eu vá para lá? Não. Estou orando. Agora, acompanha a carruagem, né? Acompanha a carruagem para quê? Assim, aí eu faço o quê? Eu fico imaginando que alguns de nós iríamos acompanhar essa carruagem de Jerusalém até a Etiópia. A gente faz o que agora? A gente faz o que agora? A compreensão do que deveria ser feito. A compreensão clara de que Deus deseja e vai salvar os pecadores, e a responsabilidade que eu tenho de apontar as pessoas para Cristo. Eu lembro da primeira vez que fui pregar lá na plantação da igreja no Edson Queiroz. A minha teologia foi testada e por pouco eu não fracasso. Então eu deveria pregar, eu tinha 19 anos, eu não tinha feito esses estudos, como se isso pudesse justificar, né? Mas eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo, não.
Mas eu ia pregar. E aí era numa creche. E eu comecei a ficar com muito medo. Aí eu fiz o que qualquer pessoa com medo faria. Chorava, exatamente. Aí eu liguei para um pastor amigo. Eu disse: rapaz, ora por mim, eu estou com muito medo. Rapaz, será que eles vão entender? Será que eu vou conseguir falar? E aí o homem de lá, com toda a sabedoria, me deu uma ajuda e disse: máscara é vergonha. E ele me disse algo que eu carrego um pouco diferente comigo até hoje. Ele disse: creia no livro, dependa do Espírito, ame esse povo. Creia no livro, dependa do Espírito e ame esse povo. E aí o Senhor foi misericordioso. Eu engoli o choro, fui para o banheiro, pedi que o Senhor tivesse misericórdia de mim e dos outros. E preguei. Desde então o Senhor tem me ajudado a pregar com certa regularidade. Vemos também, não somente essa obediência fiel, essa responsabilidade que ele tinha pela parte que cabia, essa compreensão de que Deus estava trabalhando para salvar os pecadores. Vemos que o compartilhar dele demonstra uma compreensão clara de quem é Jesus, de que o Evangelho é a respeito de Jesus, não é a respeito de uma denominação, não é a respeito de uma prática ministerial, não é a respeito de uma igreja, não é a respeito de uma determinada... É a respeito de Jesus, a obra de Jesus. O Evangelho diz respeito a uma pessoa. Irmãos, eu sei que isso parece simples, mas não é. Sempre lembro daquela irmã, você já deve ter me ouvido dizer isso: a irmã, no culto de oração: pastor, eu queria agradecer a Deus, porque eu compartilhei o Evangelho para minha patroa. Aí eu disse: ô irmã, compartilhe, vamos ouvir, irmão, por favor. Eu cheguei lá, a pastora, ela estava com dor nas costas, eu disse: mulher, tu tem que ir para a igreja. E eu fiquei esperando que ela diria outra coisa. Mulher, vamos lá, ela é tão bom. E ela começou a falar as outras coisas que a igreja tinha. Mas na cabeça dela, ela achava que estava pregando o Evangelho, porque tinha falado bem a respeito da igreja que ela frequentava. A menos que nós preguemos a obra de Cristo, a necessidade dele vir, sua morte, sepultamento e ressurreição, de maneira simples, como 1 Coríntios capítulo 3, 15, melhor dizendo, ou outros de maneira mais elaborada, nós não estamos pregando a palavra de Deus. Esse ensino tem Jesus como tema, não a igreja ou outras coisas. Então, nós vemos esse evangelista em ação realizando a obra de Deus. Mas será que a gente precisa de evangelistas hoje? Talvez você esteja perguntando: mas pastor, eu entendi que aquele texto em Atos capítulo 8 descreve o que o Espírito Santo fez impulsionando, salvando, guiando, dirigindo Filipe para cruzar barreiras socioculturais e trazer um revivamento em Samaria, e aí depois cruzaram uma barreira ainda mais, permitindo que os gentios agregassem ao corpo de Cristo por meio na crença em Jesus Cristo. E vi depois que o Espírito guia ele para Azoto, até que ele chegue em Cesareia e fique lá por muito tempo. Mas o que isso tem a ver comigo ou com a minha igreja? Por que nós iríamos precisar de evangelistas? A gente está olhando de trás para frente, vendo o Espírito Santo dando as coisas ou movendo as pessoas, até que a gente perceba, por meio da Escritura, nesse progresso da compreensão dos apóstolos, uma descrição clara do que é evangelismo, ou do que é este dom de evangelismo. Então o livro de Atos apresenta, porque assim o Espírito Santo primeiro concede o dom e depois parece que a igreja aprende sobre eles. Sabemos o que Deus fez na vida de Filipe, vimos o evangelista em ação, mas eu queria falar agora de maneira mais específica, nesse segundo momento, sobre o dom de evangelismo. Por que nós precisamos de evangelistas? E aí você pode dizer: precisamos de evangelistas porque pela mesma razão que precisamos de pastores. E aí você pode perguntar: sim, mas por que a gente precisa de pastor? Precisamos de pastores, porque conforme Efésios capítulo 4, vamos olhar lá, Efésios capítulo 4,
Os pastores foram pensados pelo Senhor para trazer benefício ao seu povo. Olhamos Efésios capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 6, que fala sobre essa unidade doutrinária. Existe uma unidade doutrinária clara. Existe este vínculo da paz, no versículo 3, que deve ser por nós preservado. Nós não criamos a unidade do Espírito no vínculo da paz. Isso é criado pelo próprio Espírito, é Ele que faz. Essa crença nessas coisas básicas e este vínculo da paz. Nós só somos chamados a preservar essa unidade do Espírito no vínculo da paz. Verso 6, ele termina dizendo, olha, é simples, existe só um Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Existe o trabalho de Deus por meio de todos os membros do corpo de Cristo. Deus está em todos, Ele é sobre todos, ou trabalha por cima de todos, controla, governa todos, Ele age por meio de todos e está em todos. Mas isso não quer dizer que todos trabalham da mesma maneira. A partir daí, no versículo 7, ele fala sobre esta graça, ou maneiras como Deus trabalha por meio de algumas pessoas para trazer benefício ao seu povo. Eu queria concentrar aí no versículo 11, falando sobre esses dons da graça de Deus, como vimos pela manhã, esses despojos que Deus deu, atraiu, tirou de lá de onde estavam e deu de presente à igreja. Ele diz apóstolos, profetas, verso 11, evangelistas, pastores e mestres. Nós sabemos que esses dois primeiros, conforme Efésios capítulo 2, apóstolos e profetas, eram dons que funcionaram durante um período bem claro, bem estabelecido, no qual as fundações da igreja estavam sendo estabelecidas. O texto que nós lemos há pouco tempo, no verso 19 de Efésios 2, diz assim, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo Jesus a pedra angular. Portanto, os apóstolos e profetas, eles tinham uma responsabilidade temporária, por isso que aquilo que trouxeram, a maneira como funcionaram e a sua atividade foi tão singular, restringida àquele momento. Colocados os fundamentos, eles se tornaram de alguma forma obsoletos. O seu fundamento não é apenas para uma igreja local, o fundamento é para toda a igreja invisível e universal, para todas as gerações. Fundamento posto. Apóstolo bom é apóstolo morto. Mas nós, quando voltamos para Efésios capítulo 4, verso 11, nós vemos que depois destes fundadores, nós encontramos um par de dons, que eu acredito serem permanentes, e por serem permanentes, necessários para a maturidade da igreja. Ele concede apóstolos, outros profetas, outros evangelistas e outros pastores e mestres. Pastores e mestres estou colocando juntos como pastores, e evangelistas é a outra parte. Por que eu acho que é permanente? Porque o verso 2 diz o que Deus planeja fazer por meio deles, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, para equipar os santos para a obra do ministério, para edificar o corpo de Cristo, para que o corpo possa crescer em maturidade. Essa maturidade, em Efésios 4, é definida de duas formas, tanto maturidade doutrinária, para que a gente não seja como menino, arrastado de um e outro lado por todo o vento de doutrina, como a gente desempenha as nossas funções, ou estabilidade funcional. Por um lado, maturidade doutrinária, por outro, estabilidade funcional. Cada um exercendo os dons, as habilidades, servindo da maneira como Deus quer. Todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas. Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então, por que nós precisamos de evangelistas? Sem evangelistas, nós estaremos desequilibrados na nossa maturidade. Com pastores, a igreja será alimentada, mas sem evangelistas,
Eles não saberão por que estão sendo alimentados e acabarão engordando, não usando toda a energia que eles têm, que deve ser direcionada para fora. Com pastores, fortalecemos nossas pernas. Com os evangelistas, nós as usamos. Quem ajudará a igreja a entender que nós não somos um fim em nós mesmos? Quem nos relembrará que somos um exército, não um clube aconchegante? Quem olhará ao redor e encorajará outros a proclamar o evangelho aos perdidos? Quem lembrará as nações e os vizinhos nos cultos de oração? Quem treinará e equipará o povo nessa questão específica? Quem estará disposto a cruzar as fronteiras sociais por causa de Cristo? Quem direcionará os olhos da igreja para além de si mesma? Quem será usado por Deus para acordar as pessoas? Lembrando essas pessoas que nós não somos uma seita, mas uma comunidade de seguidores de Cristo sob a obrigação de discipular as nações na nossa geração. E você pode dizer, são os pastores. São mesmo? Onde estão os nossos evangelistas? Qual foi a última vez que você orou, ouviu alguém orando para que Deus levantasse pessoas para equipar o povo com uma gana interna pelas nações? Um foco para treinar a igreja e ajudar a igreja a ser externamente salgada. Para que fique claro que as coisas são de fato diferentes, quando chegamos em 2 Timóteo capítulo 4, é um texto que tem voltado toda noite. É 2 Timóteo capítulo 4, nós já vimos ontem, dentre os muitos imperativos do pregue a palavra, verso 2, insta, verso 2, corrija, repreende, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Versículo 5, mas você seja sábio, ou seja, sóbrio, desculpem todas as coisas, suporte as aflições. Aí ele diz, faça o trabalho de um evangelista. Se o trabalho de evangelista fosse igualado ao trabalho de pastor, não seria necessário dizer para o pastor fazer o trabalho de um evangelista. Nessa lista, fazer o trabalho de um evangelista, nesse momento, na última carta do apóstolo Paulo, já haviam passado muitos anos desde que Atos 8 foi escrito, ou aquela atividade de Filipe de evangelizar havia sido cristalizado na mente da igreja, sua obra havia sido cristalizada de alguma forma, e até os textos que falavam sobre isso pertencer à mente do próprio Deus, um dom que Deus deu à sua igreja com o objetivo de edificar, equipar, trazer à igreja a maturidade. Mas onde estão os nossos evangelistas? Se Timóteo quiser cumprir o seu ministério de uma maneira cabal, ele precisa tanto pregar quanto fazer a obra de um evangelista. Se ele quiser cumprir o seu ministério de uma maneira plena, ele precisa tanto instar, corrigir, repreender e exortar com toda a paciência e doutrina, como fazer a obra de um evangelista. Se ele quiser ser fiel até o final e cumprir fielmente os requerimentos que o grande Deus colocou sobre ele, ele deve ser sóbrio em todas as coisas, ele deve suportar as aflições, mas ele deve também fazer o trabalho de um evangelista. O que é que isso tem a ver comigo? Bom, se você é pastor, você e eu precisamos lidar com esse texto. Eu e você precisamos lidar com esse texto. Fazer a obra de um evangelista está na mesma lista de pregar a palavra, e a nossa fidelidade, no final das contas, também demanda isso. Eu sei que alguns pastores lidam com textos como esse, dizendo, olha, todas as vezes que eu prego, eu evangelizo. Eu sei de um pastor muito querido por mim que faz isso.
Ele diz, não, como é que eu lido com isso aqui? Como é que eu demonstro a minha fidelidade? Como é que eu cumpro a atividade de evangelista? Eu, quando vou pregar, eu prego o evangelho. Mas eu acho que, embora o evangelho, obviamente, deva ser pregado com uma certa com uma regularidade para crentes também, eu não consigo ver essa atividade como a obra de um evangelista na Escritura. Eu não consigo ver. Se tudo fosse resolvido na pregação, como eu disse, por que escrever a Timóteo, que já deveria pregar, já deveria instar, já deveria corrigir? Por que nessa mesma lista dizer que ele deve fazer a obra de um evangelista? Num livro interessantíssimo, que diz, quando missões molda a missão. When mission shapes the mission. O autor explica que o maior problema das missões, ele está pensando na outra América, o maior problema das missões, a maior dificuldade das missões é o pastor. Em segundo lugar, a igreja. O pastor, porque ele não consegue ver essas coisas de uma maneira clara, ele não tem a ajuda de alguém dado por Deus, reconhecido pela igreja, que vai ajudá-lo a manter, e a igreja a manter as coisas equilibradas. Eu e você, como pastor, e tantas vezes pensamos em ajudar a igreja a ser saudável internamente. Nós discipulamos, nós pregamos, nós aconselhamos, nós instamos, nós corrigimos, nós educamos, essa é a nossa atividade. Mas existe uma obra de evangelismo, um dom de evangelista, existe uma necessidade dentro do DNA da própria igreja, que ela precisa, ela deve ser externamente salgada. E aí nós voltamos para a saúde do pastor. Viver, pensar, pregar e liderar biblicamente. E eu preciso dizer que eu já vi isso. Alguns anos atrás eu fui pastor numa igreja nos Estados Unidos. Uma igreja que amava a pregação da palavra de Deus. Homens bem preparados, que amavam a palavra de Deus, todos formados numa boa instituição, que tinham a pregação expositiva como um norte. O lema era pregar a palavra como se sua vida dependesse disso. Lindo! Aquela igreja tinha 20 anos. Aquela igreja comportava 20% da população da cidade. Uma igreja de brancos e de ricos. Muito embora existiam muitas outras pessoas de outras nacionalidades ali vivendo. Muitos latinos, muitas outras pessoas. Eram esses. Aquela igreja investia mais em café do que em missões. Elas nunca haviam plantado uma igreja, nunca haviam levantado um missionário, nunca haviam enviado um missionário. E o que me chama mais a atenção, eles não conseguiam ver isso. Eles precisaram da ajuda de um evangelista para dizer para eles que é um insulto ao plano de Deus para a igreja investir mais recursos em café do que em missões. 3 anos atrás, esta igreja preparou-se e levamos 46 famílias, se deslocaram de uma cidade, da cidade onde estava a igreja, para uma outra cidade para plantar uma igreja. Agora eles já têm 6 missionários, 3 deles vindos da própria igreja. Eles precisariam de alguém dado por Deus à igreja para ajudá-los a serem externamente saudáveis ou salgados. Quantos descrentes, meu amigo pastor, você tem conduzido a Cristo? Quantas interações dessa natureza evangelística você tem tido? Eu lembro da grande dificuldade que eu encontrei na plantação da igreja Maranata. Não foi uma plantação de revoada,
pouca gente não foi para lá, a gente começou a igreja do zero, indo, levando o missionário ia fazer evangelismo, esse missionário era eu. Então, eu lembro que eu tinha 50 estudos bíblicos na semana. E à medida que essas pessoas foram crendo, eu me vi tendo agora uma outra demanda, que era discipular essas pessoas. E com o tempo, foi isso que eu notei, a minha necessidade e responsabilidade pela saúde interna dos novos membros foi ganhando mais força. E a necessidade e responsabilidade que eu deveria ter de fazer a obra de um evangelista foi cada vez mais diminuindo. Aí eu tive que me arrepender e encontrar uma maneira de lidar com isso. E você deve lidar, uma maneira de lidar com isso. Como é que eu lido com isso? Eu procuro ter pelo menos mas talvez mais evangelismos com descrentes, fora os aconselhamentos e outras coisas, na minha agenda semanal, tempo para urgências, tempo para prevenção, tempo para treinamento e tempo para fazer a obra de um evangelismo. Evangelismo pode ser batendo as portas na hora do almoço, muito embora não seja o melhor horário, pode ser visitando os hospitais, pode ser pregando em praça pública, pode ser fazendo viagens missionárias, mas eu preciso ter isso dentro do meu aparato. A minha fidelidade também se traduz quando eu faço a obra de um evangelista. Se você é pastor, você vai precisar lidar com esse texto. Se você quiser cumprir cabalmente o seu ministério. A sua saúde também depende de você não somente pregar biblicamente, mas viver biblicamente, ensinar biblicamente, liderar biblicamente. Talvez você não é pastor e não sabe o que fazer com esse texto. Não ser dotado com o dom de evangelismo, o evangelista não dá a você a desculpa de viver sem se importar com o que Deus está fazendo no mundo, apontando as pessoas para Cristo. Se o primeiro problema é o pastor, o segundo problema é a igreja. Nós ouvimos de manhã, essa história que precisa ser contada aos novos convertidos, precisa ser recontada para nós. Às vezes a gente não sabe o que Deus está fazendo no mundo, qual é o alvo do grande Deus, como é que Ele está descortinando, o que Ele está fazendo no mundo, e a gente cria aquela alma de seita, tudo é para a minha igreja ou a minha denominação. E esquece que Deus, Ele está trabalhando e as nações fazem parte do seu plano. Então eu quero encorajar você a orar por você mesmo e orar pela sua igreja. Orar por evangelistas. Eles precisam aparecer. Sem eles cresceremos desequilibrados entre demandas internas e responsabilidades globais. Segundo, suponho que você seja um evangelista. De acordo com a palavra de Deus, é sua responsabilidade treinar e equipar os que estão dentro, conforme Efésios capítulo 4. Não é só para que você tenha todo o seu tempo em fazer do lado de lá. É sua responsabilidade equipar e treinar o corpo de Cristo. Para fazer isso, recrutar, mobilizar, treinar, ajudar, a enviar, nutrir. A sua atividade é um pouco outra, mas você foi dado por Deus também para ajudar a igreja a manter essa saúde interna, mas esse salgar externo. Para ensinar ao povo por que fazer e como fazer. O seu povo precisa de você, missionário. Não somente no campo, mas na própria igreja. Assuma essa responsabilidade. Não chegue lá simplesmente para ser servido, mas fale com o pastor, com aqueles que estão liderando. Diga que quer ensinar o porquê, o que está no seu coração, as verdades que estão no seu coração. Por que você faz, como faz as coisas que você faz. Haverá um dia em que evangelismo não será necessário. Um dia em que, não importa onde você estiver, todas as pessoas estarão adorando a Cristo, reconhecendo que Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Mas esse dia ainda não chegou. Até que esse dia chegue, Jesus precisa ser conhecido, Ele deve ser, Ele é digno de ser conhecido entre todas as nações, usando todos os dons disponíveis, toda a energia que temos, até não termos nenhuma mais. Nós precisamos ser internamente saudáveis e externamente salgados. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém?
Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nunca ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão belos são os pés dos que anunciam boas novas. Olha, estamos chegando ao fim de mais uma edição do Café Camarada, nesta segunda-feira. Hoje, excepcionalmente, estivemos apresentando uma das palestras com o pastor Tiago Albuquerque. Foi o palestrante oficial do 2º Congresso para a Plantação e Revitalização de Igrejas, que aconteceu entre os dias 21 e 24 de abril na Faculdade Batista do Cariri e Seminário Batista do Cariri. Que Deus possa te abençoar grandemente e que essa palestra te ajude a ampliar a tua visão quanto à plantação e revitalização de igreja, onde você está servindo no Reino de Deus, e que essa palestra ela seja muito útil para você. Olha, um forte abraço, Deus te abençoe, nos encontraremos na próxima semana. Atenção, nós que fazemos o Hotel Ribeiro dos Icós estamos preparando uma grande novidade para esse Dia dos Namorados. Acompanhe nossas redes sociais e vejam tudo o que iremos propor. Fala, gente! Trazendo aqui uma novidade para você que pensou que não tinha mais solução. Você que tem hérnia de disco, bico de papagaio, escoliose, artrite, artrose, esporão, diretamente aqui, ó, tecnologia nova, desinflamar, a máquina que vai desinflamar você, tá? Tem esse laser, né, para coluna, hérnia de disco, bico de papagaio, fibromialgia, tem também o laser para você que sofre de endometriose, mioma e pólipo, também como corrimento vaginal recorrente. E você que sofre de intestino preso e hemorroida, nós também temos o tratamento a laser fototerapia, certo? Desinflamar para você que achou que não tinha solução, agora tem. Icó e toda a região. Olá pessoal, tudo bem? Aqui na loja MM Instalações a gente encontra com uma grande variedade em todo tipo de materiais elétricos e hidráulicos. Como também contamos com uma equipe especializada para fazer todo tipo de instalação elétrica e hidráulica em sua residência ou comércio. Vamos conosco conhecer mais um de nossos serviços? Uma parte de nossa equipe está aqui hoje realizando toda a troca de iluminação e tomadas do salão de Lisandra Cabeleireira. Para você de Icó e região que está precisando de fazer sua instalação com qualidade, procure a MM Instalações, Rua Francisco de Paula, 1367. Segurança e confiabilidade. Na Duda Center Calçados, você pode encontrar o calçado perfeito para cada passo na sua vida, tanto no adulto quanto no infantil. Temos uma variedade incrível em modelos, marcas para todo estilo e ocasiões. Venha nos visitar na Rua Francisco Maciel, número 2442, no centro de Icó, e encontre o par perfeito para você e sua família. Realizar procedimentos estéticos é essencial para manter a saúde e jovialidade da sua pele. O skincare adequado pode garantir a durabilidade do seu procedimento. Vou te dar uma ótima dica para a sua rotina diária. Investir em um bom hidratante vai garantir a manutenção do seu procedimento, assim como melhorar cada vez mais o aspecto da sua pele.
Atenção você que tem sua carteira assinada e quer fazer o seu empréstimo consignado. Nós aqui da GB Mais Crédito largamos na frente com essa novidade. Você que quer fazer o seu empréstimo, venha, faça a sua simulação. A nossa equipe aqui da GB Mais Crédito está em todo vapor fazendo as simulações para o público. Venha, nos procure pelo contato que vai estar aparecendo aí embaixo e veja a sua melhor simulação, a melhor oferta para você. É isso aí, já estamos com a menor e a melhor taxa do mercado. Nossa localização fica exatamente na Travessa Dona Alderir, de número 354, primeiro andar, sala 3. Venha já conferir o seu empréstimo consignado no Crédito do Trabalhador.